os designs mais geniais de todos os tempos. Essa loja aqui deixa você escolher se você quer ou não conversar com o vendedor enquanto você compra na loja, dependendo de qual cestinha você pegar pra comprar. Esse abacate que tem um adesivo que mostra quando ele tá bom pra comer. Essa cadeira que tem um lugar pra segurar a bolsa, claramente foi pensado por uma mulher. Essa embalagem de castanhas que tem um esquilo e as castanhas são a bochecha dele. Fofo. O teto desse dentista que tem um jogo de onde está o Wally, pra que os pacientes crianças fiquem distraídos procurando o Wally enquanto o procedimento está sendo feito. Esse banco rotativo que permite que você sente num lugar seco mesmo em dias de chuva. Essa lixeira que permite que você vote usando os restos de cigarro. Com certeza incentiva as pessoas a não jogarem no chão. Essa loja de sapatos que tem um negócio pra você testar o sapato em cada textura. Esse trem do Japão que tem assentos que permitem que você veja a vista. Esse marca-textos que é vazado e permite que você veja o que você tá grifando. Isso aqui é uma petição para todos os marca-textos serem assim. Esses balanços que se transformam em energia para você carregar o celular numa estação de trem. A Terra é dividida em 24 fuso horários. Mas por que eles são tão esquisitos ao invés de ser só retos? O fuso começa em Greenwich, que é o fuso zero. Tudo que tá à direita dessa linha tem horas a mais, e tudo que tá à esquerda tem horas a menos, comparado ao fuso zero. Estando no horário de Brasília, por exemplo, é GMT menos 3. Significa que é o horário de Greenwich menos 3 horas. Só que se essas linhas fossem linhas retas, isso seria um problemão. Por exemplo, em Phoenix, uma parte da cidade estaria no GMT menos 7 e outra em menos 8. Uma parte da cidade estaria às 7 horas da noite e a outra às 8. E por isso esses fusos acompanham as fronteiras de países e cidades. O país com maior quantidade de fusos é a França, porque várias partes do país estão em vários lugares diferentes e eles têm 12 fusos horários diferentes. Ao mesmo tempo, um país gigante como a China, teoricamente, teria 5 fusos, mas decidiu usar um só pro país inteiro para facilitar as coisas. E por isso algumas cidades do oeste ainda estão escuras às 10 da manhã. Coisas que deveriam ser de graça. Absorvente. A partir do momento que eu tiver minha primeira menstruação, eu vou ter que pagar pra menstruar todos os meses até o fim da minha vida? Não. Próximo, estacionamento. Você paga pelo carro, aí você paga pela gasolina e aí você tem que pagar pra deixar ele parado. Você pintou um retângulo no chão e agora você quer me cobrar pra deixar meu carro nesse retângulo? Água. O negócio está literalmente no ar. Ele estava na natureza. Aí alguém foi lá, botou num vidro e falou, tá bom, agora isso custa 5 reais. Se o negócio é necessário pra sobreviver, não deveria custar dinheiro. O ar, por exemplo, não custa dinheiro, eu acho. Comidas esquisitas que famosos gostam de comer. Primeiro temos a Cardi B. Ela gosta de comer um negócio que honestamente parece ser bem gostoso. Em 2020, a Cardi B um dia acordou e falou, tô com fome. Aí ela mandou pra dentro Cheetos picante com queijo de nacho. Eu preciso experimentar. Próximo, temos a Kylie Jenner, que deveria estar na cadeia, porque ela disse que ela ama comer pizza, mas essa pizza tem que ter pepperoni e abacaxi na mesma pizza. A Adrienne Bailon, a comida favorita dela é atum, mas calma, ela mistura com suco de frutas e come tudo como uma grande salada. Cadeia. Merece cadeia. A Grécia é uma farsa. Esse vídeo tem viralizado na internet nos últimos dias porque uma pessoa que mora na Grécia postou mostrando como era realmente viver lá. E não era nada parecido com o que as pessoas imaginam. Todo mundo sempre imagina praia, belezas naturais, sol, quando pensa na Grécia. Mas as imagens desse vídeo gravado em Atenas parecem o centro da cidade de um país pobre e normal, com muitas pichações, pessoas morando na rua, e várias pessoas inclusive comentaram comparando com cidades brasileiras que se parecem muito com essa outra cidade. Isso tá gerando bastante polêmica porque as pessoas estão começando a perceber que até os países que são mais idealizados também têm o seu lado ruim e o seu lado pobre. E várias pessoas, inclusive, estão comentando que tinham o sonho de conhecer a Grécia e que agora não querem mais. Eu quero saber qual a sua opinião sobre isso. Você também tinha idealizado esses países ou você sabia que era assim? Os pedidos de última refeição mais bizarros feitos por prisioneiro. Primeiro, um pacote de bala. George Lee Mitchell tinha 17 anos quando ele acabou com a vida de 3 pessoas inocentes. E com isso passou o resto da vida dele na prisão. E aos 38 anos ele decidiu que a última refeição dele seria um pacotão de balas. Próximo, uma tortilha sem nada. Quem pediu isso foi Charles Rumbaugh. E ele se recusou a comer qualquer coisa que não fosse uma tortilha sem nada. Sem carne, sem frango, sem molho. E o desejo dele foi atendido. Próximo, bolo de aniversário. Uma coincidência bem esquisita, o dia da execução dele seria no aniversário dele. E aí ele aproveitou a oportunidade e pediu um bolo de aniversário. E comeu ele inteiro, inclusive, antes de... Como assim a gente já esqueceu um cara no espaço? Esse aqui é o Sergei Krikalev, ele era um astronauta para a União Soviética. E ele estava na estação espacial quando a União Soviética se desfez. Então o país, a nação que enviou ele para o espaço não existia mais, enquanto ele ainda estava lá. Depois de um tempo, uma pessoa do Cazaquistão que tinha acabado de se formar, falou, nossa, a gente devia avisar o Sergei que ele não precisa mais trabalhar pra gente, né? Porque o país dele meio que não existe mais. E foi só aí que lembraram que ele ainda estava no espaço. A pior parte é que mesmo depois de lembrarem da existência dele, ninguém queria pagar pra viagem de volta. Então demorou meses até Moscou realmente enviar alguém pra trazer ele de volta pra Terra. No fim, a Alemanha e a Rússia dividiram o custo de trazer o cara de volta e ele finalmente voltou. A ideia inicial é que ele ficasse lá por só 5 meses, mas ele acabou ficando por 311 dias. As pessoas descreveram ele como estando extremamente pálido e precisaram de 5 pessoas pra carregar ele, porque ele não conseguia andar sozinho. A parte mais bizarra é que mesmo depois desse trauma, ele voltou pro espaço mais de uma vez. Para sua amiga que volta pro
ex-tóxico dela. Esses aqui são alguns sites que vão mudar completamente a sua vida. Começando com esse que se chama WiFiSPC.com. O site literalmente te dá um mapa de Wi-Fi de graça perto de você ou numa certa região. E se esses Wi-Fi tiverem senha, ele vai te dar a senha completamente de graça. Se você tá na faculdade, isso aqui vai salvar a sua vida. libgen.is. Se você precisa de um texto ou de um livro, você não consegue achar ele em nenhum lugar, talvez tenha ali. Sleeppopolis.com. É um site em que você basicamente coloca qual horário que você quer acordar no dia seguinte e ele te fala qual horário que você deve ir dormir para ter o melhor sono possível, respeitando o seu ciclo de sono. Assim você dorme melhor e não acorda cansado. Supercook.com. Aqui você basicamente coloca quais são os ingredientes que você tem na sua geladeira e ele te dá a receita com esses ingredientes. Essa pessoa descobriu uma caverna secreta embaixo de um castelo na França. Esse vídeo tem viralizado nas últimas semanas quando essa mulher que estava hospedada num castelo na França gravou ela tirando o que parece ser um fundo falso da lareira e descendo as escadas para um cômodo completamente secreto dentro do castelo. O lugar parecia estar completamente abandonado e a gente não consegue ver com muitos detalhes o que tem ali. Algumas pessoas começaram a especular que isso pode ser inclusive uma passagem para as catacumbas de Paris, que são uma rede de túneis gigantesca embaixo da maior cidade da França. Outras pessoas acham que pode ser uma caverna ou que pode ter até gente morando ali. Mas algumas outras pessoas mais realistas acham que isso é só um depósito de carvão para a lareira. A gente não recebeu nenhuma outra atualização por enquanto, apesar de a pessoa ter postado mais alguns vídeos sobre o assunto. E eu quero muito saber o que vocês acham que é isso. Você conhece a teoria do Mr. Bean? Acho que todo mundo pelo menos uma vez já assistiu alguma coisa do Mr. Bean. E dá pra perceber logo de cara que ele é uma pessoa bem atípica. Mas eu sempre achei que ele era só um personagem um pouco esquisito e engraçado. Mas a resposta do porquê ele é tão esquisito é muito mais profunda do que isso. Essa teoria diz que esse motivo sempre esteve embaixo do nosso nariz o tempo inteiro. Essa aqui é a intro de todos os episódios do Mr. Bean. Ele caindo do céu, como se ele estivesse caindo na terra do espaço. O Mr. Bean não sabe como as pessoas normais se comportam. E ele também sempre usa a mesma roupa, o mesmo terno com a mesma gravata. Talvez porque ele não saiba que as pessoas trocam de roupa, ou porque de onde ele vem ele não tem outras roupas pra trocar. Essa teoria diz que o Mr. Bean é um alien, e que tudo que a gente vê nos episódios é ele tentando aprender a ser um ser humano e se comportar como um ser humano. Na animação do Mr. Bean, ele inclusive aparece numa nave alienígena e vai pra um planeta que tem aliens que são idênticos a ele. Qual é a sua opinião sobre essa teoria? Ela faz sentido ou ela é completa maluquice? Comidas que foram inventadas por acidente. Primeiro, batatas fritas. Um chefe de um restaurante estava recebendo muita reclamação sobre as batatas que ele fazia. E ele, com a intenção de ser chato pra caramba, resolveu cozinhar demais as batatas. O problema foi que quando ele fez isso em 1853, as pessoas gostaram muito do resultado. E o que era pra ser uma vingança acabou se tornando ele abrindo o próprio restaurante e criando as batatas fritas que a gente ama. Próximo, queijo. Além da conta que essa comida foi inventada por acidente há mais de 4.000 anos atrás. Durante uma viagem longa, um comerciante árabe resolveu guardar um pouco de leite no estômago de uma cabra. Só que, por causa do calor e das enzimas que tinham nesse estômago, esse leite acabou virando queijo. E aí isso começou a se popularizar e a gente ganhou o queijo que a gente tanto ama. Cerveja. Há mais de 6.000 anos atrás, as pessoas da Mesopotâmia estavam tentando guardar grãos para fazer pão. Só que esses grãos acabaram ficando úmidos e começaram a fermentar. Depois de muito tempo tentando resolver o problema, eles começaram a tentar aceitar esse fato. E resolveram experimentar o líquido que formava quando isso se fermentava. E a cerveja foi inventada. O quão raro é o seu corpo? Só cerca de 26% das pessoas têm um narrador na cabeça. Se você tem essa vozinha que fala com você é raro. Porque isso é diferente para várias pessoas. Algumas pessoas pensam com imagem. Se eu falar pensa numa maçã, algumas pessoas vão ouvir a palavra maçã. Outras vão ver a imagem de uma maçã. Outras vão sentir o gosto de uma maçã. Mas se você tem a vozinha, você é raro. Só cerca de 1% das pessoas tem essa linha na mão. É uma linha contínua que passa pela palma inteira. Ela é mais predominante em homens e é genética. Menos de 1% das pessoas tem esse buraquinho na orelha. E alguns cientistas acham que isso era um tipo de brânquia que os humanos tinham. Cerca de 9% das pessoas sentem gosto de sabão quando comem coentro. O gosto que você sente quando você come o coentro é relacionado a um gene que você pode ou não ter. E se você tem o gene que te faz sentir o gosto de sabão, você é bem raro. Apenas 35% das pessoas têm visão perfeita. Ou seja, não tem nem miopia, astigmatismo, hipermetropia. Se você é uma dessas pessoas, você é raro e eu tenho muita inveja de você. Fotos que você com certeza nunca viu. A estátua de Anubis dentro da tumba de Tutankhamon. Um carteiro entregando os presentes de Natal em Nova York em 1929. O Mané Garrincha sendo cercado por 8 mexicanos na Copa de 62. Qual a vista que você teria se você estivesse dentro de um violão? O primeiro astronauta a flutuar livremente pelo espaço. Como eram os arquivos do FBI em 1944. O Albert Einstein junto com o Oppenheimer em 1930. James Cameron e o Leonardo DiCaprio antes de gravar aquela cena famosa de Titanic. O serviço de bordo
dentro de um voo da Scandinavian Airlines nos anos 60. A última foto dos Beatles juntos. Imagina ir num restaurante bem tarde à noite pra se encontrar com o seu namorado. Mas quando você chega lá, você percebe que o restaurante tá vazio. E a única pessoa além de você é um homem estranho que tá encarando a parede. É nesse momento que a garçonete vem falar com você e te avisar que eles vão fechar dali 10 minutos. Você agradece e fala que tá só esperando o seu namorado aparecer. Só que esses 10 minutos passam e ele não responde as suas mensagens nem as suas ligações. Você então mostra uma foto dele pra garçonete perguntando se ela viu ele em algum lugar e se ela reconhece ele. E também fala que tá um pouco assustada com esse homem estranho que tá no restaurante. Ela responde que esse homem tá ali faz um tempo, sem falar nada com ninguém. E que ela também tava com uma sensação estranha sobre esse homem, principalmente porque ela era a única que tava trabalhando sozinha ali. Você então resolve levantar pra conversar com ele, e é aí que você descobre uma coisa bizarra. E pra descobrir o que é, você tem que assistir o curta-metragem que chama Closing Time. Ele tá disponível no YouTube e tem legendas em português, apesar do áudio ser em inglês. Erros de filmes que você nunca percebeu. Em Toy Story 2, nessa cena que o Woody tá sendo consertado, o A de Andy aparece na pontinha da bota dele. Mas mais tarde no filme, quando ele raspa a bota dele, o A tá do outro lado. Próximo, nessa cena de Detona Ralph, a Vanellope bate o carro e perde o dente da frente. Só que mais tarde no filme, o dente dela simplesmente volta pro rosto como se nada tivesse acontecido. Próximo, a gente sabe que o Patrick e o Bob Esponja precisam de capacete de água pra sobreviver no domo da Sandy. Mas em todas as cenas em que eles estão tentando zoar a Sandy, eles não estão usando nada. E mesmo assim, eles conseguem sobreviver. Próximo, em Rei Leão, uma das leoas simplesmente desaparece na cena em que o Simba e o Scar estão lutando. Nesse mesmo filme, quando o Simba e a Nala estão sendo perseguidos pelas hienas, o Simba arranha um deles no rosto, deixando uma cicatriz. E pouquíssimo tempo depois, elas reaparecem sem nenhuma marca no rosto. Por fim, em Big Hero 6, quando o Hero encontra com o Professor Callaghan, a blusa dele é azul. Mas quando ele estende a mão e o ângulo da câmera muda, ela é vermelha. E depois ela volta pra azul. Qualquer coisa que encoste na pele desse homem parece uma lixa e pode cortar ele a qualquer momento. Os médicos falaram que o Dean não ia sobreviver até os 5 anos de idade, mas ele chegou aos 45. Ele tem uma doença extremamente rara que se chama pele de borboleta, que faz com que a pele dele seja extremamente sensível. Pra ele, por exemplo, encostar na grama é a mesma coisa que encostar num gilete. Qualquer movimento pra ele é extremamente doloroso e quanto mais velho ele fica, mais a condição piora. Mas ele conseguiu lidar com a dor e hoje em dia ele ficou tão independente que o governo não quer considerar ele uma pessoa com deficiência, porque ele tem uma vida normal, apesar de ainda ter que conviver com a dor todos os dias. E hoje, aos 45 anos de idade, ele se tornou a pessoa com essa condição que sobreviveu pela maior quantidade de tempo. Você já amou tanto uma pessoa que ignorou todas as red flags dela? Então esse filme é pra você. Ele conta a história dos bonequinhos de um bolo de casamento. Eles vão morar juntos e começam a decorar a casa deles. Eles pensam em ter filho, mas pegam um cachorro. Só que aos poucos os defeitos começam a aparecer, como o fato de que ele gostava mais de televisão do que da esposa. Ou que a esposa não sabia comunicar os problemas direito. Ela fica com raiva e quebra a TV, só que as coisas só começam a piorar. Principalmente quando os dois começam a tentar se mudar. No final, esse casal acaba se destruindo e destrói o bolo do casamento, que o casal de verdade vai usar no casamento dele. O noivo derruba vinho no vestido da noiva, mas ela tenta ignorar o problema. O casamento desse casal começa exatamente do mesmo jeito que o do outro. E a pergunta é, será que eles vão conseguir ter um casamento que funcione? Pra saber a resposta, você vai ter que ver o curta-metragem chamado Wedding Cake, ou Bolo de Casamento. E tá disponível no YouTube. Em Divertidamente, as emoções da Brie têm o mesmo cabelo dela. A mesma coisa acontece com a Grace. A mesma coisa acontece com a mãe da Riley. Todas as emoções dela têm o mesmo cabelo que a mãe da Riley. Só que aí esse questionamento começa a ficar mais profundo. Porque todas as emoções da Brie são mulheres, mas as emoções da Riley são de gêneros diferentes. Surgiu uma teoria de que a Riley ainda não sabe quem ela é. Ela não sabe o estilo dela, a personalidade dela. E por isso as emoções também ainda não foram uniformizadas. Outras pessoas vão além e teorizam que ela é gênero fluido. Ao mesmo tempo, outras pessoas dizem que é só porque ela é a personagem principal. Qual é a sua opinião sobre isso? Você acha que tem algum significado ou nada a ver? Imagina virar um fantasma e ficar preso na sua escola. E não importa o quanto você tente, você não consegue sair. Você não consegue falar com nenhum aluno, nem professor. E as únicas pessoas com quem você consegue se comunicar são os alunos que também faleceram nessa mesma escola. E juntos vocês têm que tentar descobrir o que tá acontecendo com você. E pra descobrir, você tem que ver a série Espíritos na Escola. Ela é daquelas que te deixa preso nela e você não consegue parar de ver. E ela tá disponível no Prime Video e no Paramount Plus. Coisas que literalmente quebraram a internet. Em 2009, quando os jornais começaram a anunciar que o Michael Jackson tinha falecido, tanta gente correu pra internet pra descobrir se era verdade ou mentira que ela diminuiu de velocidade em 20%. E vários sites como Twitter, Wikipedia e TMZ caíram completamente pela quantidade de gente acessando ao mesmo tempo. Próximo, no dia 1º de abril de 2024, o Discord quebrou completamente o YouTube quando ele postou esse vídeo aqui, que atingiu 1,4 bilhões de visualizações em 24 horas. Porque eles, sem querer, criaram um bot de visualização. E esse aqui foi o pedido de desculpa deles.
Quando o personagem Steve de Minecraft foi anunciado em Super Smash Bros, ele quebrou o Twitter por 1 hora inteira, porque as pessoas postaram tanto sobre ele que o negócio caiu. Por fim, a Armênia inteira perdeu acesso à internet por 12 horas, depois que uma senhora literalmente quebrou os fios da internet, cavando no quintal dela com uma pá tentando achar cobre. E quando a polícia perguntou pra ela por que ela fez isso, ela respondeu: que é internet? Como assim tem 2 astronautas presos no espaço há mais de 1 mês? E isso não tá, sei lá, no jornal. Sim, desde o dia 14 de junho, esses 2 astronautas estão presos no espaço, sem nenhuma previsão de quando eles vão conseguir voltar pra casa. Aparentemente, o que aconteceu é que a NASA ia enviar esses 2 astronautas pro espaço e a Boeing construiu a nave que eles iam usar. Só que pra construir essa nave, eles usaram algumas partes que não eram 100% novas. E quando eles foram fazer o primeiro lançamento em maio, deu um problema. Aí eles arrumaram e iam fazer um novo lançamento em 1º de junho. 3 minutos antes de lançar, eles perceberam outro problema. E aí, finalmente, na semana seguinte, eles conseguiram fazer o lançamento. Essa missão era pra durar 8 dias. Era pra eles voltarem pra casa dia 14 de junho, só que eles ainda estão no espaço. Porque a nave começou a dar problema ali e eles simplesmente não conseguem descer. A NASA fez um planejamento de trazer eles de volta até agosto, só que nos últimos dias eles fizeram alguns estudos e eles não definiram qual é essa data. Então essas 2 pessoas estão completamente presas no espaço, sozinhas, até pelo menos agosto. Imagina o desespero. Esse homem não sabia nadar, mas ainda assim foi convidado pra nadar nas Olimpíadas. Ninguém acreditou no que aconteceu depois. Em 1999, o Eric Mussambani, que era da Guiné Equatorial, estava tentando aprender a nadar. O problema é que quase ninguém no país dele nadava, e por isso não tinha praticamente nenhuma piscina que ele poderia usar pra treinar. Só que ele não desistiu do sonho dele e tentou aprender a nadar em lagos. 8 meses depois, ele não tinha feito muito progresso e ainda não sabia nadar. E foi aí que ele foi convidado para as Olimpíadas do ano 2000. Porque mesmo sem saber nadar, ele era uma das únicas pessoas que estava realmente treinando no país dele. O Eric nunca tinha saído da Guiné Equatorial, mas mesmo com medo, ele resolveu aceitar a oportunidade. Durante a competição, ele acabou se afogando e conseguiu o pior tempo já feito em uma Olimpíada, de 1 minuto e 52 segundos. Só que os outros 2 nadadores com quem ele estava competindo queimaram a largada, ou seja, começaram a nadar antes do que deveriam. E aí eles foram desclassificados e o Eric ganhou. Essa pessoa tá construindo uma réplica da Disneylândia na casa dela. O que você tá vendo no vídeo tá sendo construído no porão da casa dessa pessoa. O cenário é extremamente detalhado e toca até a música que toca na Disney. Pra vocês terem noção, essa mini Disney tem até os Mickeys escondidos que tem no parque original. E tudo isso é feito à mão por essa pessoa. Tem a entrada da aventura da Branca de Neve, o restaurante Village House e vários outros cenários iguaizinhos ao da Disney de verdade. Esse projeto começou em 2005 e esses vídeos são postados pela vizinha dessa pessoa. E, obviamente, eles viralizaram em todas as redes sociais pela atenção a detalhes dele. Nesse momento, ele tá trabalhando em adicionar as flores do jardim. E ele vai continuar com o projeto até ele ter a maior parte da Disney que ele conseguir dentro da casa dele. É sério, imagina ter a Disney no seu porão. Um sonho. Esse aqui é o detalhe mais legal escondido em Coraline e eu nunca vi ninguém falar sobre isso. E é sobre esses sapatos da mãe da Coraline. Quando a gente conhece a mãe da Coraline, a única coisa colorida que ela tá usando são esses sapatinhos vermelhos. O resto da roupa dela é completamente sem graça. Quando a gente conhece a outra mãe, ela tá imitando essa roupa. Com o mesmo suéter, mesma calça, o mesmo sapatinho vermelho, só que ela também tá usando batom vermelho e esmalte vermelho. A segunda vez que a gente vê ela tá usando uma outra roupa e esse avental vermelho aqui. E quando a gente vê o segredo dela a primeira vez aparecendo essa cauda no vestido, ela também é vermelha. E o detalhe da roupa dela é exatamente o detalhe que tem na bundinha das viúvas negras. É uma vibe completamente diferente da mulher que a gente viu no começo. A gente não fica mais confortável com ela. E esse é o momento em que a gente para de ver essa mãe relaxada e vê ela completamente arrumada. Quando ela completa a transformação, ela perde o colar vermelho e o batom vermelho. As unhas dela também estão pretas agora. E no final, a única coisa vermelha que resta nela é o sapato. Assim como na primeira vez que a gente conheceu a outra mãe. Porque essa é a última tentativa dela de enganar a Coraline com as características da mãe original dela. O Japão é outro mundo e eu posso provar. Lá tem uma tampa de geleia que se fecha sozinha. Na entrada das lojas tem um dispositivo que encapa o seu guarda-chuva molhado, para que você consiga entrar com ele nas lojas sem molhar nada. A tampa da privada fecha sozinha e dá descarga sozinha. Além disso, a privada tem vários sons que você pode colocar, para que ninguém ouça você fazendo as suas necessidades. Lá tem banheiros no meio da rua com a porta completamente transparente, mas que quando você aperta um botão, não dá pra ver mais nada. Lá tem ketchup e mostarda nesse tipo de compartimento, que é só quebrar no meio e colocar na sua comida. No cinema tem essa bandejinha já feita pro seu refrigerante e pipoca. Sites bizarros que vão curar o seu tédio. Primeiro, essa pessoa não existe.com. Esse é um site em que cada vez que você atualiza a página, uma foto de uma pessoa extremamente realista aparece. Com o detalhe de que nenhuma dessas fotos é real, todas elas são feitas por inteligência artificial. Próximo, papertoilet.com. Esse site é literalmente um rolo de papel higiênico. E conforme você rola a página pra baixo, você vai tirando
esse papel higiênico do rolo. Zoomquilt.org. Esse é um site que você consegue tirar o zoom infinitamente de uma imagem. E você pode ficar lá por horas e ele não vai parar de criar coisas novas. Pointerpointer.com. Esse é um site que não importa onde você clique na tela ou onde o seu mouse esteja, ele vai encontrar uma imagem onde alguma pessoa esteja apontando pra esse lugar. E mesmo que você movimente o seu mouse um pixel, ele vai mudar a imagem. Ela tá sendo cancelada por ser a garota mais rica da internet. O nome dela é Aon e os vídeos dela mostram uma rotina de ir nas lojas mais caras do mundo e comprando pilhas e pilhas de bolsas que custam mais de 40 mil reais de uma vez só. Outros vídeos mostram ela saindo de um carro extremamente luxuoso com o segurança dela e fazendo compras num mercado em que ela faz a empregada dela segurar a cestinha. As pessoas na internet estão bem incomodadas com o conteúdo dela e com o estilo de vida que ela leva. E estão se questionando como ela tem tanto dinheiro e por que ela compartilha tudo isso na internet. Muita gente acha desrespeitoso fazer isso, considerando que tem muita gente pobre no mundo. Outras pessoas gostam de acompanhar o estilo de vida dela e acham que não tem nada de errado. Qual é a sua opinião sobre isso? Esse aqui é simplesmente o carro mais insano que eu já vi. Ele vai conseguir andar numa velocidade de 400 km por hora em só alguns segundos. Isso porque ele tem um design que permite que o ar passe por ele. E aí o ar não oferece nenhum tipo de resistência, ele consegue ir muito mais rápido. Ele tem 3 motores dando 1.800 cavalos pra ele, além de um para-choque que foi feito pra deixar o carro mais leve. E que de acordo com os criadores, se baterem em você, você vai ficar bem. Agora quem bateu, já não sei. O design do interior consegue ser ainda mais maluco do que o do exterior e olha esse volante. Eles disseram que o objetivo do design é que ele seja completamente atemporal e que você consiga dirigir esse carro por muitos anos. E ele não vai ficar velho. O nome desse carro é Bugatti Tourbillon. Ele vai começar a ser vendido em 2026 e por enquanto só tem 250 desses carros feitos no mundo. Nos Estados Unidos ele vai ser vendido por aproximadamente 2 milhões de reais. Então no Brasil, vende uns 2 rins que talvez dê pra pagar a parcela. Essa aqui é a competição de cachorro mais feio do mundo. E você não vai acreditar no prêmio. As pessoas viajam de todos os lugares do mundo até a Califórnia pra participar dessa competição. E o objetivo dela é educar as pessoas e mostrar que os cachorros não precisam ser bonitos pra eles serem amados. O ganhador de 2023 foi esse aqui. E agora em 2024 o prêmio foi pra Wild Tang. Lindo cachorro. E o prêmio dessa competição é 25 mil reais, cerca de 5 mil dólares. O segundo lugar foi pra esse pug que tem só um olhinho, de 14 anos de idade, ganhando o prêmio de 3 mil dólares ou 15 mil reais. Mas as pessoas online não concordam com o ganhador e acham que deveria ter sido esse aqui, um chihuahua simpático, velhinho. Qual que é a sua opinião? Quem ganhou deveria ter ganhado ou não? Imagens que você não vai acreditar que são reais. Um pôr do sol embaixo das nuvens. Bem bonito, mas lembra um pouco... Qual que é aquele lugar? O inferno. Um campo de trigos e de lavanda se encontrando. Essa praia que tem areia rosa em Bahamas. Só eu que deu vontade de comer? É? Tá. Um fenômeno extremamente raro nas nuvens da Austrália. Que coisa linda. Nuvem gay. Essa neblina que se parece com ondas. Eu achei lindo, mas se eu acordasse de manhã e visse isso, acho que eu ia morrer. Acredite ou não, mas isso aqui é uma foto só. Eu sei que não parece, mas é. Não esquece de me seguir pra mais se você gosta desse tipo de vídeo. Divertidamente 2 quase teve ainda mais emoções novas. O conceito do filme é que a gente tem as 5 emoções originais, mais outras 4 novas que aparecem no filme. Ansiedade, tédio, vergonha e inveja. Mas a Pixar tinha pensado em algumas outras que acabaram não indo pro filme. Eles chegaram a pensar em adicionar 9 emoções novas no filme. Um desses personagens era a vergonha, que ia mais pro lado da culpa. E eles cortaram ela porque ela não era divertida de assistir e era um personagem muito pesado. Eles também cortaram o ciúmes e provavelmente transformaram esse personagem na inveja, que a gente conhece. Ela teria ou essa aparência ou essa. Outro personagem que eles cortaram foi a culpa, que sempre estaria se escondendo atrás dessas malas. Eles também divulgaram alguns outros personagens que não têm nome, mas que as pessoas começaram a adivinhar o que poderia ser. Esse aqui, rebeldia, curiosidade. Esse aqui, talvez, culpa. Esse aqui, suspeita ou falta de confiança. Ele também compartilhou isso aqui, que seria um processo de cozinhar, que transformaria memórias em opiniões. Isso aqui eu achei genial, que é uma ilha da popularidade. Será que esses personagens vão parar em Divertidamente 3? Como as coisas eram há 100 anos atrás? Primeiro, rímel. Isso aqui é um rímel de 1920. Ele era uma escovinha junto com uma pasta que você passava nos cílios, e o preço era 10 centavos de dólar. Próximo, geladeira. Isso aqui é uma geladeira de 1927, e o preço dela na época era 520 dólares. Próximo, as batatinhas Lay's. Em 1920 elas eram assim, e o preço era 79 centavos de dólar. Próximo, óculos de leitura pra perto. Em 1920 eles eram assim e o preço era 1 dólar. Próximo, leite. Ele vinha assim em embalagens de vidro e em 1920 o preço era 60 centavos de dólar por galão. Próximo, sucrilhos Kellogg's. Não achei de 1920, mas tem de 1950. E o preço era 13 centavos de dólar. Não coloquei em real, coloquei em dólar porque tava mais fácil de encontrar, mas se vocês souberem em real, me falem aqui. Vocês já perceberam o cabelo da Elsa em Frozen? No começo do filme, o cabelo da Elsa tá sempre muito bem preso, em tranças que estão agarradas à cabeça dela. Mas quando ela escapa e começa a subir a montanha, ela começa a usar o cabelo dela com tranças soltas enquanto tá construindo o castelo. O motivo é que
que agora ela tá livre e não precisa mais esconder os poderes dela. Em Frozen 2, esse processo acontece ainda mais, e no fim do filme, quando ela finalmente se aceita 100%, o cabelo dela tá solto. Aquela mulher que era insegura e não tinha certeza das coisas, agora deu lugar pra uma mulher completamente confiante que não tem medo de nada, e que tá em paz com os próprios poderes. Minha pergunta é, como que o cabelo dela vai estar em Frozen 3? Os filhos de celebridades com os nomes mais único. Não dá pra gente não falar do Jay-Z e da Beyoncé. Primeiro, Blue Ivy, que literalmente significa Era Azul. Sir, que literalmente significa Senhor. E Rumi, que não tem significado, mas também não é assim normal. Próximo, temos a filha do Adam Levine. O nome dela é Dusty, que significa empoeirada. Senhor, você odeia sua própria filha. Próximo, o filho do Jason Lee. O nome dele é Pilot Inspector Lee. Piloto Inspetor Lee. Se ele virar piloto, o nome dele é Piloto? Próximo, filho do Liam Payne. O nome dele é Bear. Urso mesmo. O animal. Por fim, temos a filha do Penn Jillette. O nome dela é Moxie Crime Fighter. Moxie lutadora contra o crime. O primeiro nome é tão normal, tava indo tão bem. Como eram essas raças de cachorro há 100 anos atrás? Esse aqui é o Bull Terrier hoje em dia. Só que há 100 anos atrás ele era assim. Cara, parece outra raça de cachorro. Próximo, Dachshund, também conhecido como salsichinha. Salsichinha. Hoje em dia ele é assim, todo mundo conhece e ama. Mas há 100 anos ele era assim. Como que rebaixaram o cachorro? Próximo, Doberman é assim. Mas há 100 anos ele era desse jeito. Pastor alemão hoje em dia. Há 100 anos ele era desse jeito, mudou basicamente o pelo. Sheepdog hoje em dia, eu amo esse cachorro. Há 100 anos eles eram assim. Eu acho que eu já vi isso em outro lugar. O Pug hoje em dia é uma raça de cachorro um pouco problemática porque eles não conseguem respirar direito. Há 100 anos eles eram assim. Eu não tenho ideia de como eles conseguiram mudar tanto assim os cachorros e, honestamente, eu acho que eu nem quero saber. Prefiro a minha ignorância. 1.800 pessoas apareceram para uma entrevista de emprego. Uma empresa de tecnologia chamada Thermax, na Índia, anunciou que eles iam fazer um processo seletivo, com entrevistas abertas para 10 vagas diferentes na empresa. E no dia seguinte, mais de 1.800 pessoas apareceram com o currículo na mão. Os vídeos do hotel em que as entrevistas estavam acontecendo mostram tanta gente enfiada no mesmo lugar que essa barreira de metal acabou quebrando, deixando as pessoas caindo. A empresa estava tão despreparada para esse tanto de gente aparecer que eles fecharam as portas e deixaram todo mundo pro lado de fora, gerando essa situação que vocês estão vendo que obviamente viralizou nas redes sociais. E agora todo mundo, incluindo os políticos, começaram a falar sobre o grande problema que é o desemprego ao redor do mundo, mas principalmente na Índia. Qual que é a sua opinião sobre isso? Se você tiver uma espinha nessa área do seu rosto, não estoure essa espinha. Esse triângulo do seu rosto é conhecido como Triângulo da Morte. É basicamente entre a ponta do seu nariz e os cantos da sua boca. E se você tiver uma espinha nessa área do seu rosto, você nunca deve estourar ela, porque isso pode custar a sua vida. Eu sei que você provavelmente já teve uma espinha aí, já estourou e não deu em nada. Mas eu vou te explicar por que é melhor você não fazer isso. Nessa área tem algumas veias que se conectam indiretamente com o cérebro. Então se você estourar uma espinha e essa espinha estourada virar uma infecção, essa infecção pode ter um caminho um pouco mais fácil até o seu cérebro. Então assim, não estoura. Lembrando que eu não sou médica, mas eu tô me baseando em alguns artigos que eu li, mas obviamente pode ter alguma coisa errada porque eu não sou médica. Mas assim, estourar a espinha nunca é legal, né? Então vamos evitar. Fotos históricas que você nunca viu. Essa aqui é a mulher da poeira. Essa é a foto de uma mulher chamada Marcy. Uma mulher que trabalhava dentro do World Trade Center no 9 de setembro e sobreviveu. Ela tinha 28 anos na época e nessas fotos dá pra gente ver que depois dos ataques ela ficou completamente coberta de poeira. E o que mais me pega nessa foto é o rosto dela. Essa outra foto é conhecida como Garoto Fantasma e foi tirada dentro da famosa Casa Assombrada de Amityville. Sim, a casa que eles chamaram Ed e a Lorraine, que inspirou Invocação do Mal. O contexto dessa foto é que dizem que colocaram uma câmera automática no corredor e apesar de não ter ninguém na casa, esse garotinho apareceu na foto. E essa aqui é a que mais pesa pra mim, é o antes e depois de Hiroshima. De um lado é o que a cidade costumava ser antes dos ataques e do outro é o depois. Não sobrou nada na cidade. আমার মা হাসপাতালে ভর্তি ডাক্তার কইছে 2 ব্যাগ রক্ত আর 1 লাখ টাকা যদি আজকে জন্য পাগল আর আপনি তানিয়ার জন্য পাগল। আরে জুলি এইটারে কয় ভালোবাসা আরিয়া তোমার হাতের রান্না তোমার বড় ভাইয়ের ভালো না থাকলে এখান থেকে চলে যেতে বলো। আরে জুলি তুমি আবার কি রাইখা কি নেমে ফেলতে পারো তাহলে আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তোমার আর তানিয়ার বিয়ে দেব। সারাদিন ধরে ভিক্ষা করছে আমাদের 1 লাখ টাকা আর 2 ব্যাগ রক্ত লাগবে কি করবো বলো আমি তো আর প্রফেশনাল রিক্সা চালক না প্রেমিক রিক্সা চালক আমার তাহলে ক কি লিখছস কয় লাইন লিখছস ক সে কি তোরে খুব ডিস্টার্ব করতো? আরে না, আরে শোন না একবার কি আচ্ছা ভাই আমাকে আপনার সাথে লেগে যান। কাম তোরা বুঝছি তো আমি আজকে আমার বিজয়ের দিন এখানে 100 কবিতা আছে
সার্ভিসটা তো একটু আলাদা থাকবে, তাই না? দেখেন আমি কলেজে যাব, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে, এসব নাটক দেখা আর কি ওই যে তানিয়া তো পড়াশোনা করে সন্ধ্যার সময় যদি একটু খায় মাথাটা ঠান্ডা। এই এগুলা কি? এই কার্ডের ভিতরে আমার মেয়ের নাম লেখা কেন? এই বাইরে মনে কর পিক করতে বুঝছো? ওই যে বলছে আছে বলছে। আসতে বলুন না, সেটা আমার একটু জরুরি কথা আছে। বাবা ভাই আমি তো এলাকা ছাড়ার আগে তুমি একটা গিরাট টুকরা ছেলে, যেই ছেলে। তানিয়া আমার পিস্তলটা নিয়ে আয় তো। দুধটা রাইখে গেলাম। মাত্র সে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছে সে একটি অনাথ বাচ্চাকে। কত স্যাক্রিফাইস করছি, এলাকার বড় ভাই থেকে রিক্সা চালক হয়ে গেলাম, আর সেইটাই করবো। যে গরম না, আর এই বড় ভাই তোর মায়ের চিকিৎসার দায়িত্ব নিছে। সেলিম ভাই ভালোবাসার লেগে জেল খাটছিল। ভাই আপনি যত কথাই, এই বাড়িতে ওই বদমাইশটার কথা একবারও ভুলে উচ্চারণ করবা না। ভাই মিনিমাম আপনি 17 লাইনের একটা কবিতা লেখেন। 17 লাইনের কবিতা কিন্তু ছাপাই না, সব মাথার ভিতরে থাকে। যখন পড়তে ইচ্ছা করে মাথা, আমি জানো ওরে বাপ করে দেবো। আর আমি কি কমো জানো? তবু তানিয়া ভালো কেমনে বেটা কস না কেন বেটা। এটা পড়ে আপনার প্রেমে পুরো রূপ করে পড়ে যাবো। আর তো আপনি পারবেন ভাই, আপনি পারবেন। ও 700 লাইন লিখবো, আর বাদ বাকি 300 লাইন আমি লেখা বললাম। একটু নামিয়ে দাও, মানে ও ছাড়া পাক না পাক তাতে আমাদের কি? পাচ্ছিল এই তো রাইতের ফসল ভাই,
তার মানে আপনি কবি না? জি না, বড় ভাই। জান মাইশা, এখন তুমি আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও, যাও বলছি। আরে বেটা আইবো না জুয়েলের কথা কথা। আরে জুলি গেছে। আরে হ হাসপাতালের কাজ শেষ কইরা সারা এলাকা। জুলি, তুমি বুঝতেছো না, একটাই দাবি থাকবো, যে এক দফা এক দাবি। কষ্ট আমার বুকটা বাইতে গেছে, আমি অনেক কষ্ট পাইছি ভাই। কষ্ট কোনো ব্যাপার না। এই রিকশা, এই ঘটনা ইতিহাস হয়ে থাকবো যে সেলিম ভাই আরে জুলি গেছে বাইরে মনে কর পিক করতে, বুঝছো? মিনিমাম 1700 লাইন কবিতা লাগবো। তুই 700 লিখবি। মানুষ তো মর্ডার, যে কোনো সময় মারা যেতে পারে, মারা গেলেই বাঁচি। আমার কথার বাইরে কোনো কিছু করবি না। আর ও যদি তোকে পড়ানোর চেষ্টা করে, তুই কোনোভাবে কোন হারামজাদা আমার মায়ের ডিস্টার্ব করে? খালু আপনি শুধু শুধু রাগ করছেন। কই আপনার মেয়ে যাবে না স্যার? না, আমার মেয়ে যাবে না, আমি একা যাব। এই সেলিম, তুমি কই যাও?